Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Tito 3:3. É interessante quando eu estava lendo essa passagem, porque, infelizmente, muitas vezes essa passagem se aplica a alguns cristãos, apesar de estarem em uma igreja, apesar de confessarem a Jesus Cristo. Muitas vezes isso se aplica a nós cristãos. Quantas vezes nós cristãos, e aí eu me incluo nisso, não pensa agora no seu irmão não, pensa em você mesmo, para ver se algum desses pontos se encaixa na sua vida, por favor. Uma coisa que eu aprendi é que a única palavra que transforma a nossa vida é aquela que a gente aplica à nossa vida e não à do outro. Então, pense em você enquanto estiver ouvindo esse áudio. Quantas vezes nós somos insensatos e desobedientes? Sério, quantas vezes você desobedece a Deus? Quantas vezes a gente, na nossa soberba, acha que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus? Como eu já falei em outros áudios, em outros podcasts, para mim, Deus me deu esse fora uma vez dentro do Provérbios. Deus me disse que desobedecê-lo é burrice. E realmente faz sentido. Insensatez é uma forma mais sutil da Bíblia de chamar de burro. Hoje provavelmente Paulo escreveria que nós éramos burros e desobedientes. Porque na nossa sociedade eu acho que isso expressa mais o que Paulo realmente quer dizer. E por que burro? Simplesmente, se você serve um Deus que é onisciente, é atemporal, ou seja, ele já está lá no futuro, ele sabe como as coisas vão terminar, e ele te ama, por que você, na sua soberba, acha que sabe o que é melhor para você do que ele? Então, desobedecer a um Deus que é amor, que está no futuro e que sabe todas as coisas, é burrice. É como se eu tivesse com um iPhone e o Steve Jobs falasse: Bruno, para você consertar esse iPhone, você tem que fazer isso, isso e aquilo. E eu, na minha insensatez, desobedeço o Steve Jobs e faço exatamente o oposto que ele disse. O que vai acontecer com o meu iPhone? Vai ser quebrado. E eu nem tenho iPhone, tá? Isso é só um exemplo. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque se o Steve Jobs é o criador do iPhone, ele sabe melhor do que ninguém como o iPhone funciona. Só que o Steve Jobs é falho. E se você ver a biografia dele, você vai encontrar várias falhas na vida dele. Agora nós estamos falando de um Deus que é amor, um Deus que é perfeito, um Deus que é onisciente e que já está lá no futuro. Porque Deus simplesmente é. Deus é onipresente. E Deus ser onipresente significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todos os tempos. Então Deus é o mesmo no passado, presente e futuro, e Ele está lá no futuro. Deus é atemporal. Enfim, isso é algo, eu sei que é difícil de entender, mas eu levei alguns anos para conseguir entender isso, mas o fato é, Deus sabe o que é melhor. Então, desobedecer é burrice. Nós que vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Outra coisa um erro muito comum que nós cristãos cometemos é viver pelo nosso prazer, pela nossa paixão. Infelizmente, com a teologia da prosperidade, muitos cristãos acham que Deus é um meio para se chegar a um fim. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós queremos usar Deus para chegar num determinado fim. Por exemplo, na mentalidade de muitos cristãos, eles vão dar o dízimo para que Deus vá e os abençoe e os dê mais dinheiro ainda, como se Deus fosse uma fonte de investimento, né? Onde você vai lá, bota um dinheiro e lá na frente você recebe com juros. Normalmente a gente quer com juros de 100%, né? Para Deus, enfim. E muitos pastores prometem isso, os falsos mestres, né, da teologia da prosperidade prometem isso. E o povo acredita nisso. Muitas vezes nós queremos usar Deus para conseguir um relacionamento. Então nós vamos para a igreja, porque na igreja nós acreditamos que tem pessoas sérias.
E a gente não está ali por Deus, a gente está ali porque a gente quer um casamento, a gente quer um namoro, a gente quer um relacionamento. Então Deus muitas vezes se torna um meio para se alcançar um fim. Mas se você está buscando a Deus porque você quer um emprego, porque você quer dinheiro, porque você quer um relacionamento ou coisas do tipo, você não está buscando a Deus. Você está buscando um relacionamento, você está buscando dinheiro e coisas do tipo. Eu estou buscando a restauração da minha família. Então, assim, você não está buscando a Deus, você está buscando a restauração da sua família. Qual é a última vez que você simplesmente parou para falar com Deus sem pedir nada? Qual a última vez que você fez uma oração em que você não pediu nada para Deus? Você simplesmente parou na presença dele. Uma das coisas mais chatas que existem na vida é você se relacionar com alguém que toda vez que você conversa com a pessoa, ela sempre te pede alguma coisa. Pede. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é muito ruim, né? Quando você se encontra com alguém e toda vez essa pessoa quer te pedir algo. Muitas vezes a gente começa a evitar esse tipo de pessoa, né? Então, imagina Deus. Você vai lá pro quarto de oração e aí você vai na sua religiosidade todo dia pro seu quarto de oração. Mas nesse momento você simplesmente só pede. E aí quando Deus vai falar contigo, você simplesmente sai de lá e vai embora. E se Deus não dá, você ainda fica com raivinha dele. Então, eu acho que a gente precisa crescer como cristãos e entender que Deus quer muito mais que isso. Como você se casaria com uma pessoa que toda vez que você se encontra com ela, ela te pede alguma coisa? Imagina, você vai, se encontra com a sua namorada e você fala: oi, amor, tudo bem? Como é que você tá? E ela: então, você já me arrumou um novo emprego? Não, mas espera aí, vamos passar um momento aqui juntos. Não, mas eu preciso de dinheiro. Você viu como é que tá a minha família? Então, preciso resolver o problema da minha família. Tá, mas a gente não pode ter um momento juntos? Percebe? Você se relacionaria com uma pessoa assim? Mas quantas vezes nós somos assim com Deus? Nós estamos apenas em busca das nossas paixões e prazeres e nós simplesmente não estamos nem aí para Ele. Eu trouxe para esse lado da oração porque muitas vezes quando a gente lê isso, a gente pensa logo na galera do mundo, né? Não, a galera do mundo que está indo para balada, que está fazendo sexo adoidado por aí, a galera que está enchendo a cara, tal. A gente sempre leva para esse lado, mas você já parou para pensar que só a religiosidade pode simplesmente ser uma escravidão porque você está preso às suas paixões e prazeres? E quantas vezes nós também somos escravos dos falsos mestres, né? Desconfie daqueles líderes que falam que você não pode ouvir outros líderes. Isso é muito estranho. Afinal, só eles podem ser usados por Deus. Qual a última vez que você ouviu um pregador que prega algo diferente do que você crê? Igual a última vez que você foi convencido por outra pessoa por algo diferente do que você crê. Eu falei isso quando eu falei sobre Tito capítulo 3, 1 e 2. E muitas vezes a gente tem essa soberba, né? De achar que a gente sabe tudo. Então, qual a última vez que você aprendeu com alguém? Alguém que pense diferente de você. Porque aprenda uma coisa, todo mundo que pensa igual a você não tem nada a te ensinar. Então cuidado para você não ser escravo das suas paixões e prazeres e usar a religião para isso. Porque isso é algo muito comum no meio cristão. E nós que vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. É interessante que quando a gente olha para o Evangelho no Brasil como um todo, nós vemos uma igreja dividida. E eu costumo brincar que várias pessoas odeiam quando eu falo isso, mas é uma verdade. Eu olho a igreja brasileira e eu penso logo na igreja de Corinto. Quando Paulo diz lá, não, alguns dizem que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e tal. E a igreja estava dividida por causa de Paulo e Apolo, né? Ou melhor, não era por causa de Paulo e Apolo, eles não geraram a divisão. Mas os seguidores deles, fanáticos, estavam gerando essa divisão na igreja. E os dois com certeza combatiam isso. Isso Paulo deixa muito claro. E é interessante que aqui no Brasil a gente está num nível tão baixo que a gente está se dividindo por causa de Lula e Bolsonaro. Gente, que nível que a gente chegou, hein? Lá pelo menos os caras estavam se dividindo por Paulo e Apolo. Se dividir por Lula e Bolsonaro. Sério, isso é ridículo. E tudo hoje é motivo para divisão na igreja.
Ah, não, você acredita numa teologia diferente de mim, então você não presta. Mas, gente, tipo, será que realmente a gente sabe tudo sobre Deus? Será que a gente realmente entende tudo do Evangelho? E tirando as coisas essenciais, as coisas relacionadas à salvação, que é que Jesus é filho de Deus, que ele veio para morrer pelos nossos pecados, que todos nós não podemos nos ser salvos pelas nossas boas obras, mas simplesmente pela graça. Tirando esses pontos essenciais do Evangelho, será que nós precisamos ser tão divididos? Até quando nós seremos divididos por política? Até quando nós seremos divididos por teologia? Sério, uma das coisas, quando eu fazia seminário, às vezes eu entrava nos grupos lá do Facebook de calvinistas e arminianos, eu ficava horrorizado, gente. Eu parei de ir nesses grupos porque eu ficava escandalizado. Porque as pessoas simplesmente se odiavam. E eu perguntava, gente, de que adianta você provar que Calvino está certo, ou que Armínio está certo, e odiar o seu irmão? Você descumpriu o que Jesus pediu para você cumprir, que é o principal. Jesus em nenhum momento da Bíblia falou, defenda Calvino, defenda Armínio. Mas ele fala lá, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente não vive isso. Então a pergunta é, até quando nós vamos ter maldade e inveja, sendo detestáveis e odiar uns aos outros? Sério, até quando você vai odiar os irmãos que gostam do Lula? E até quando você vai odiar os irmãos que gostam do Bolsonaro? E até quando você vai odiar os irmãos que não gostam de nenhum dos dois? Entendeu? Tipo, gente, quantos relacionamentos têm acabado na igreja por causa de política? Sério, eu fico abismado, eu acho isso ridículo. E, assim, eu vejo o ódio no coração das pessoas ardendo de ambos os lados. E eu falo, gente, como Satanás está vencendo a igreja simplesmente usando a política e o poder humano? Então, eu acho que a gente precisa repensar a nossa vida. E como eu falei, não pensa no seu irmão, não. Pensa em você agora. Será que você é insensato? É burro? E está sendo desobediente a Deus? Será que você vive enganado, escravizado por causa das suas paixões e prazeres? Você vive em função das suas paixões e prazeres, inclusive tenta usar Deus para cumpri-las? Será que não você vive na maldade e na inveja, sendo alguém detestável? Quando você chega num lugar, o lugar se torna um lugar agradável ou se torna um lugar detestável? E será que você tem semeado ódio e odiado uns aos outros? Porque Paulo diz que isso faz parte do velho homem. Então, se você tem alguma dessas características, eu recomendo que você vá agora para o quarto, peça perdão a Deus e peça ajuda a Ele, para que você possa se tornar mais semelhante a Jesus. Essa é uma oração que a gente faz pouco, né? Para ser mais semelhantes a Jesus. Já imaginou se toda oração de petição que nós fazemos, buscando nossos prazeres e nossas paixões, a gente simplesmente entrasse no quarto pedindo, Deus, tira os meus pecados e me ajuda a ser mais semelhante a Jesus? Será que a nossa vida não seria muito melhor e nós seríamos cristãos muito melhores? Enfim, fica aí a reflexão. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.